Um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto quanto desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viveram centenas de anos atrás, gigantes dizem ter percorrido a Terra em uma época que desperta a curiosidade de muitos. Claro, estamos falando da Era Antediluviana, registrada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia. De acordo com o texto bíblico, na Era Antediluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. No entanto, como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente isso que estaremos discutindo a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Após serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram, tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim. No entanto, Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele assassinou brutalmente Abel, seu próprio irmão. Após esse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim nomeou essa cidade em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Contrariamente ao que teorias extrabíblicas afirmam, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente uma espécie de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como algumas teses científicas argumentam. Isso fica muito claro quando observamos as narrativas bíblicas do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, já estava desenvolvido o suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas questionam a duração da era antediluviana, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre esse assunto. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o período desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido maior do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas para datar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. De fato, a única fonte que fornece alguma informação cronológica sobre a era antes do dilúvio é a lista genealógica no capítulo 5 de Gênesis. No entanto, é improvável que se possa estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito destinado. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas em vez de exaustivas. Isso significa que podem existir lacunas intencionais nesses registros para destacar indivíduos que tiveram significado particular na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando diz que uma pessoa gerou outra, implica que a primeira é apenas um antepassado da última, não necessariamente seu pai direto. Isso foi corroborado em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos acreditam que é plausível que o mesmo seja verdadeiro para a genealogia no capítulo 5 de Gênesis. Com base nestes dados genealógicos em Gênesis, capítulo 5, os estudiosos pelo menos podem observar que os significativos avanços no mundo antediluviano estavam provavelmente relacionados à longevidade humana. Durante aquela época, havia apenas uma língua, e Deus permitia que as pessoas vivessem por séculos. Isso provavelmente desse um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período. Sim,
há interpretações alternativas quanto à longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que faz uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia afirma que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, e também foi um assassino duplamente orgulhoso de sua crueldade. O próprio Caim, depois de matar Abel, não se arrependeu e ainda sentiu que o castigo de Deus sobre ele era injusto. A Bíblia também diz que, na época antediluviana, os filhos de Deus misturaram-se com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, supostamente anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se ajusta ao texto bíblico é que essa mistura era uma degeneração humana promovida por relacionamentos entre pessoas devotas e ímpias, resultando na prevalecência rápida da impiedade que caracterizou toda a civilização. Isso significa que, naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus. No entanto, com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Naquela época, havia nefilins na Terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens. No entanto, muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, exercendo domínio através de atos de tirania, aumentando a medida do pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também havia pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir, e continuou sendo lembrado como um exemplo de fé mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque era outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que foi levado, sem ver a morte. Por fim, foi neste período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como um homem. Mas, nos últimos anos do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer o Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus encontrou a depravação geral daquela civilização intolerável. E assim, o período antediluviano terminou com a efusão da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade estava em um nível tão alto, que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus lamentou ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3 e versículo 6, registra o fim da história antediluviana ao declarar o seguinte: por essas águas, também o mundo daquela época foi inundado e destruído. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve como um alerta para nós. Isso porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que, nos últimos dias da era atual, o estilo de vida antediluviano será repetido. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando, celebrando e se relacionando, mas todos estarão ocupados demais para o chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só voltarão a se dar conta quando o julgamento de Deus for derramado, sem oportunidade para que ninguém volte atrás. Na verdade, Jesus ilustrou este momento dizendo que assim como no mundo antediluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os não arrependidos também serão levados deste mundo pelo julgamento de Deus. Isso, portanto, é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não pinta um retrato do mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas como um lembrete vívido de que um estilo de vida caracterizado pelo desprezo aos padrões de Deus e indulgência no pecado inevitavelmente levará ao julgamento divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa era atual devem nos servir como um alerta. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo antes do dilúvio foi um período único na história humana.
foi marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte aviso para gerações futuras. Seu fim súbito em um dilúvio catastrófico ilustra a gravidade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial que permaneçamos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando o retorno de Cristo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade. Deixe o seu like, compartilhe. Obrigado por nos ajudar a pregar a palavra de Deus.